Opa, beleza? Hoje vamos ligar o modo Mãe de Ná, Walter Mercado, ligue já, entregando a idade aí. O que será que vai acontecer com o mercado de dispositivos móveis, desenvolvimento móvel, a carreira dos desenvolvedores e desenvolvedoras nessa área aí que está cada vez mais em ebulição? Em que será que vale a pena apostar? Que tipo de dispositivo será que vai estar na crista da onda aí? O que você acha, Neto? Posso falar? Fala, Neto! Pessoal, eu há pouco tempo eu joguei lá no Instagram, no Twitter, que eu tava meio em dúvida do que gravar nos próximos episódios. E aí, assim, várias pessoas falaram sobre o que eu achava do futuro do mobile, do desenvolvimento móvel, para onde eu achava que as coisas iriam ir, mais ou menos. E aí, recentemente, o pessoal lá do Código Fonte TV, a Vanessa e o Gabriel, estão gravando uma série super legal com 2030, né? Algumas previsões. Eu falei, pô, pode ser uma dica aí do. Né, porque é para falar sobre isso, né? A gente pedindo, o Vanessa e o Gabriel lá gravando sobre isso também. E aí eu resolvi, inclusive, gravar. Não vai ser só esse episódio, vão ser mais outros dois ainda, possivelmente, que eu vou falar sobre esse tema. Tá? Então, até para não ficar longo, manter na média do programa e na média dos episódios de 30 minutos, hoje eu vou focar no que seriam os dispositivos mais do futuro, sabe? Se você assiste aí Black Mirror, você fala assim, nossa, isso é tão Black Mirror às vezes, né? Mas para onde será que esses dispositivos vão? Quais são as plataformas? Quais são as integrações entre isso, tá? Depois eu quero falar mais para frente sobre relação também da carreira, de como trabalhar, como se preparar, o que aprender, mas isso vai estar num outro episódio, tá? Então, começando nessa ideia aí das plataformas, eu acho que quando a gente vai fazer esse exercício, né, de futurologia aí, a gente tem que se basear em alguma coisa que a gente consiga definir ali como, ok, isso aqui consegue me dar uma base para eu imaginar o que vai acontecer, sabe? E aí, o que eu vejo muito que está acontecendo e analisando como que aconteceu as coisas em mobile desde que, pelo menos, eu acompanho, mas depois do que eu também já li, sempre que há uma mudança na velocidade dos dispositivos ou uma evolução muito grande nos dispositivos em si, novas oportunidades aparecem, sabe? Então, quando a gente teve a mudança aí, por exemplo, do 3G, né? Do 2G para o 3G já foi uma grande mudança, a gente saiu do GPRS para chegar então no 3G. Aí sim começamos a ter mais vídeos, pessoas transmitindo algumas coisinhas, mas principalmente mais foto, né? Estando conectado o tempo inteiro. E a gente vem para o 4G, onde aí sim explode TikTok, Instagram, você tirar foto, você transmitir e tal. Já no 4G já é bem aceitável a taxa de transmissão, né? Muito usado na Copa do Mundo, por exemplo. Aqui no Brasil teve uma grande influência a Copa do Mundo em questão de desenvolver mais o alcance das redes 4G. A gente tem então, num cenário aí, numa janela talvez curta de tempo, 5G, que inclusive é uma coisa, um alvo de uma disputa política, inclusive, não é à toa, tá? O 5G, se você ainda não está por dentro do assunto, basicamente ele vai permitir que quase tudo esteja conectado a uma velocidade absurda. Assim, tipo, muito mais do que o 4G, né? E já tem sido mostrado isso em testes de que isso está funcionando. Então, não é uma coisa utópica, né? É uma coisa que já está em vias de acontecer. É claro que o que vai entrar em jogo é a questão de velocidade de adoção disso, tá? E aí você tem uma guerra política entre China, Estados Unidos, outras soluções, né? Mas a Nokia já vem mostrando que consegue sim, a Nokia, né? Eles sempre foram muito fortes em parte de rede e tudo mais, vem mostrando que as velocidades podem ser atingidas. Tem a Huawei na China, que já tem alguma tecnologia pronta, né? E possivelmente a gente vai ver Qualcomm vindo com alguma coisa, a gente vai ver essas empresas vindo com alguma coisa muito em breve. Mas o que o 5G tem a ver com o futuro do mobile? Olha, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a hora que você cria uma nova gama de oportunidades, você vai ter uma série de empresas, startups, serviços sendo criados,
sabe? Coisas que, por exemplo, você fala assim, como que hoje alguém para na rua pedir um táxi? Como que antigamente não pensaram no aplicativo de táxi? Isso tinha a ver com penetração de telefones na população, tinha a ver com plano de dados, tinha a ver com um monte de coisas que só foi possível com a evolução do 3G e do 4G, né? E você acha que era factível um TikTok há 5 anos atrás, na conexão que a gente tinha 5 anos atrás? Impossível, sabe? Não só conexão, mas com os planos de dados, com os telefones que tinham naquela época. Hoje você edita um vídeo num dispositivo móvel. Então, essas mudanças que acontecem no cenário e aí abrem um leque de oportunidades vão acontecer ainda mais brutalmente com o 5G. E aí eu não estou falando mais só de telefone celular, não, de tablet. Eu estou falando o seguinte, tudo que você imaginar vai estar conectado. Então, o seu carro vai conversar com outro carro e aí vai avisar que ali para trás tinha um congestionamento e para diminuir a velocidade, ou que teve um acidente, ou um carro que vem na rodovia vai falar que a condição meteorológica do trecho que você vai passar está ruim, então para diminuir a velocidade, para evitar uma derrapagem, sabe? Coisas desse tipo. Você vai ter a sua casa, e eu nem imagino você pedindo para um assistente, né? Fala assim, ligue a luz. Não, eu imagino, por exemplo, muito mais você simplesmente chegando em casa, as luzes vão se acendendo conforme você vai passando por dentro da casa, sabe? E o seu carro já vai ter avisado, ou se você estiver pegando um transporte público, o seu aplicativo que você está lá no bolso vai avisar que você já saiu e está se deslocando para casa, então que já é para ligar a climatização do ambiente, sabe? A gente pode ter fogões, fornos, que você tira alguma coisa, aquilo tem um código que você coloca, ele já sabe a temperatura correta de preparo, entendeu? Tem uma série de coisas que tudo isso vão estar conectado hoje. Você vai pôr uma rede, ok, tem a rede mesh, e aí a rede tem que ter uma configuração, tem que ter um hub, às vezes, de coisas. Essas coisas têm que se conversar, e você tem que meio que ter um conhecimento técnico para configurar isso. Então, por exemplo, eu vejo uma atuação muito grande, muito forte desse, não só mais cross-platform, eu diria cross-device ou cross-architecture, né? Vai estar em diferentes arquiteturas. Então imagina, são carros conversando com outros carros, carros conversando com sensores inteligentes, depois você conversando com a sua casa, que conversa com o seu escritório, sabe? Então assim, eu acho que a gente vai ter aí, o forno vai avisar, por exemplo, você quer fazer um café, sei lá, a torradeira vai avisar o café que pode fazer o café porque as torradas estão quase prontas, entendeu? Parecem coisas bestas, né? Mas que tudo isso vai estar muito mais conectado. E por que o 5G vai potencializar? Porque ele vai permitir uma conectividade que talvez hoje a gente não consiga atingir, sabe? Você está assistindo alguma coisa na televisão, aqui de repente você já começa a assistir no seu telefone enquanto você se desloca no carro. Nem estou falando de carro autônomo, tá? Pode ser simplesmente transporte público, alguma coisa assim. Então eu acho que o 5G ele vai ser a chave das mudanças que nós vamos encontrar mais agora nos próximos anos aí, tá? Então eu acho que a partir daí a gente pode imaginar um futuro super conectado, hiper conectado, né? E que vai abrir um leque para novas oportunidades que a gente talvez hoje nem consiga imaginar o que são essas oportunidades, né? Da onde vêm as oportunidades ou qual é o impacto que elas vão ter na nossa vida. Assim como que você liga uma lâmpada, você não entende o que está acontecendo de subestação, de estação de energia, da onde vem aquela energia, vem de uma termoelétrica, vem de uma hidrelétrica, foda-se, né? Assim vai ser a tecnologia. Você não está sabendo se ele está passando isso por um gateway local, se ele está usando uma plataforma do Google, da Amazon, né? E tudo isso vai acontecer de forma muito mais ubíqua, né? É um termo que a computação ubíqua já existe há um tempo, mas a gente vai ver isso ficando cada vez mais forte, eu imagino. E aí, falando em tudo isso que eu falei, cross-arquiteturas, né? Eu acho que o dispositivo móvel, inclusive isso foi uma das perguntas que apareceu no Twitter, será que o celular ainda vai ser o centro né, dos gadgets? O que será que vai aparecer de gadget por aí e tal?
eu vejo muito o celular cada vez mais tendo uma capacidade de processamento enorme, né? Inclusive, também uma das perguntas que veio, o que você pode falar de blockchain, não sei, machine learning, olha... Mais pra frente eu vou falar um pouco disso, que aí seria já uma coisa mais distópica, né? Mas a gente tá vendo já o machine learning indo pras pontas, né? Pro edge, e Bitcoin, desculpa, é que já tá associado, mas o blockchain tem aí sim um uso numa sociedade brasileira, uma sociedade tão cartorária como a sociedade brasileira, isso pode ter um uso muito interessante, tá? Mas falando desse ambiente cross, né? Eu acho que logo vai ter a pergunta, e muita gente falou isso, sobre a questão das plataformas cross, híbridas. Híbridas eu nem acredito muito. Eu acho que vai cada vez mais diminuir espaço para Ionic, para Corda, PhoneGap, essas coisas. Eu acho que o que a gente está tendo é muito mais uma questão de cross, e aí nesse âmbito de cross arquiteturas, eu acho que o Flutter leva uma vantagem significativa. Por quê? O React Native, por exemplo, ele está um pouco atrelado ali à stack do JavaScript, né? Ele depende ali de uma engine, ele depende ali de todo um ferramental que no caso do Flutter e também do Xamarin, você consegue desplugar isso mais facilmente. Uma prova é que o Flutter ele vem inclusive de um projeto interno do Google para rodar uma camada de UI e de aplicações em cima de dispositivos como displays inteligentes. Né? Ele é usado junto com o Fuchsia em alguns projetos, isso já foi divulgado na internet, as pessoas viram e mexem comentam disso. Então, assim, eu acho que nesse ponto, e aí lembrando que eu falei agora há pouco, que o forno vai saber o que preparar, a receita. Imagina que você pegou a receita no seu celular e aí você colocou os ingredientes, só que aí você tem que ficar tempo de preparo, a forma, as temperaturas e tal, você manda, aí você pode selecionar no fogão, no forno. E aí, você vai fazer interface para tudo isso, interface para TV, para o dispositivo, para o Assistant ou para Alexa, ou você vai fazer para o telefone, depois para o forno, para o micro-ondas. Nossa, é inviável você imaginar que você vai fazer uma interface específica para cada um, né? Por exemplo. E aí é onde entra outro tópico que foi bastante perguntado, que é a questão das interfaces declarativas, né? E aí você tem mais uma vantagem, mas aí todas as linguagens elas usam isso, né? Então não seria só especificamente do Flutter, mas mais uma vez o Flutter que eu acho que tem essa camada de abstração aí que ajuda ele, que é você poder declarar como a interface vai ser, não, aqui eu vou ter um botão, aqui eu vou ter uma lista, né? Sem você necessariamente ter que saber se aquilo é um image button do Android, porque o Android tem agora, né, o Jetpack Compose, que vem muito na inspiração não só do Flutter, mas de outras linguagens declarativas, mas você ainda está ligado à plataforma Android, você ainda está usando os edit text, você ainda está usando coisas específicas da plataforma. E quando você vai para um Flutter da vida, para um Xamarin, até para o React, você tem uma interface declarativa que você não está atrelado à plataforma do dispositivo, você está atrelado à plataforma ao framework, né? Então essa é a abstração de estar no framework do que estar no dispositivo, eu acho que vai ser uma vantagem, e aí essas linguagens declarativas podem ganhar um impulso gigante, né? Porque é muito comum você ainda ver em vagas que falam sobre isso, você fala assim, Neto, você fez o episódio anterior sobre Kotlin versus Flutter, e se você não assistiu, não ouviu, vai lá, escuta ou assiste. Se você acabou de falar agora há pouco que tem em algumas situações o Kotlin é melhor, e o que eu estou falando naquele episódio é sobre uma carreira de aprendizado. O que você quer aprender? Né? E nessa carreira, olhando as oportunidades do momento, como seria a sua tomada de decisão? Nós estamos agora fazendo exercício de futurologia aqui, tá? E aí eu acho não que o nativo vai perder relevância, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto onde a diferença de performance vai ser tão pouca, porque essa camada de abstração vai existir, que aí você vai querer fazer coisa para tantos tipos de dispositivos, que aí realmente uma plataforma cross vai fazer mais sentido. Mas para soluções onde você faça especificamente para um telefone celular, onde você dependa de uma espécie de performance mais tunada, você vai continuar fazendo coisa no nativo. Isso não vai mudar muito nos próximos 5 a 10 anos, eu imagino, né? Mas, imaginando um local, uma situação
onde você tem aí múltiplos dispositivos diferentes, formas diferentes, arquiteturas diferentes, né? Você vai então ter uma vantagem. Até uma comparação, talvez alguns vão me odiar por essa comparação, mas o PHP, por exemplo, é uma linguagem para web, mas ele tem um módulo escrito em C que ele pode ser reescrito e rodar como um standalone ou rodar em outro lugar, como já fizeram isso. Então, o Flutter, ele hoje tem essa vantagem. Ele tem esse módulo ali que você consegue escrever ele para rodar tanto no Android quanto no iOS, quanto que ele rode em dispositivos inteligentes, smart displays. Ele pode rodar daqui a um tempo num fogão, ele pode rodar no seu carro, né? E aquilo que você estava lendo, ouvindo, você chega no seu carro, está sincronizado, porque você já foi trazendo aquilo, aí você pede no assistente, ele já te dá, independente da coisa que você quer. Se você sai do Google, se você usa Alexa, você também vai conseguir a mesma resposta. Então, assim, eu vejo um mundo muito mais conectado e espalhado, fragmentado, e aí contra a fragmentação, esse tipo de plataforma que pode ser estendida, ela ganha uma vantagem competitiva enorme, enorme, né? Então, talvez, se você já estiver pensando nisso, né, mas você tinha falado do Kotlin, eu comecei a estudar Kotlin por causa do seu vídeo passado, agora você está falando isso. Calma, foi o que eu falei, e nada te impede de ir agora, vai para o Kotlin, entende como as particularidades do desenvolvimento móvel, entende as particularidades de você fazer aplicativos que se movem aí com as pessoas, e mais para frente, ao que você estiver mais maduro, mais madura, você vai para o Flutter. Tá? Porque, que eu falei, inclusive vagas de Flutter, vagas de React, é muito comum ver lá como requisito, pelo menos um desejável, que você conheça a plataforma que você está mexendo, porque é a plataforma nativa. Então, no curto prazo, isso não vai mudar. O que eu falei no episódio anterior, que é o episódio de Kotlin vs Flutter, ainda vale. O que está lá vale para os próximos, pelo menos para os próximos 5 anos. Você vai ter aí uma certa demanda. O que eu estou falando é a partir daqui 5 ou 10 anos, tá? Essa é um pouco da diferença. Então, eu vejo muito isso acontecendo, vejo as plataformas tendo essa vantagem, e as plataformas híbridas, as linguagens declarativas, principalmente também, né? Que vai talvez te facilitar essa integração entre arquiteturas, entre softwares de hardwares totalmente diferentes. Estamos falando de uma aplicação que roda dentro de um carro, que roda no assistente, que roda no celular, que roda na minha televisão, que pode até rodar no meu forno, né? Enfim, na minha geladeira. Eu posso ter uma lista de compra que se atualiza. Isso já foi várias vezes de exemplo, mas ninguém de fato faz isso, né? Então dá para pensar nesse sentido de evolução aí. Uma coisa que você pode talvez estar imaginando, falando assim, pô, né, então se eu vou ter um 5G tão rápido, tão absurdamente rápido, vários dispositivos por aí, se tem uma tecnologia que vem cruzando o tempo, vem se reinventando, é a própria web, né? Onde eu consigo fazer, a gente saiu lá do modelo desktop, veio para o modelo web, e aí a HTML, JavaScript, todas as linguagens, os frameworks que vêm em cima disso, CSS, tudo isso. Tem uma galera que já trabalha com isso, já tem uma experiência em cima disso. Será que talvez a gente não pode ver o PWA aí ganhando força nesse ambiente e tudo mais? Eu acho, inclusive, que o PWA já devia ter uma força que, infelizmente, eu acho que tem a ver, inclusive, com a Apple não ter muito abraçado o PWA, que deu uma segurada. Porque, no fundo, você fazia PWA, ele rodava bem mesmo em Android, né? E aí a gente tem investidores, a gente tem fora mercados emergentes, os Estados Unidos e a Europa tem muito iPhone, né? Então isso segurou um pouco, eu acho, o desenvolvimento. Mas imagina que você pode ter isso, então, dentro de um certo ambiente, né, que já vai estar tudo hiperconectado, mas você ainda tem a camada do browser ali, você ainda depende de ter um navegador, né, uma engine ali rodando aquilo, tá? É isso que eu acho que é o problema do PWA no futuro. Hoje ele já poderia ser. Hoje eu não sei por que tem shopping, por que tem restaurante que quer criar o seu próprio app. Não teria necessidade, né? Ele poderia fazer um PWA e aí se eu quero pagar estacionamento, eu quero só ver o cardápio, quero procurar uma loja, eu não preciso instalar um app de 50, 60 megas. Né? Eu acho que o PWA deveria ser forte hoje.
né? Não sei porque não teve essa adoção. Eu imagino que tem um pouco a ver com a fraca adoção da Apple em relação a isso. Mas eu ainda aposto em plataformas como o Xamarin, é possível também de fazer isso, o Mono que está ali por baixo, e no caso o Flutter, de toda a engine que está ali por baixo, de você criar uma camada a mais de abstração e ter essa camada mais portável, e não depender de uma camada de alguém. Né, que o PWA, basicamente, ele depende que você tenha um Chromium, com V8, sei lá, vai depender de toda uma engine, uma coisa por trás que não está, às vezes, na mão da plataforma PWA, vamos falar assim. Enquanto o Flutter, você tem várias pessoas, o Xamarin, o Mono, que eles estão criando coisas que eles podem facilmente ali fazer uma expansão e aportar aquilo para um outro dispositivo, para um carro, para um não sei o quê. E aí eu acho que seria mais vantajoso nesse sentido, tá? E o legal é que o Flutter e tal, ele usa o Dart, que tem, né, bebe da fonte do JavaScript, o Xamarin já vai para o C#, e eu acredito que o React não vai ficar muito para trás. Eles já vem anunciando mudanças, até na famigerada Bridge que eles têm, já estão anunciando mudanças, mas eu vejo isso, assim, eu acho que inclusive o PWA deveria ser mais forte já hoje, e por questões mercadológicas, por questões de cenário, de tecnologia, não pegou, né? Não foi muito para frente, tá? Mas por isso que eu não vejo talvez o PWA tendo essa mesma força daqui uns 5 a 10 anos, tá? Eu vejo ele tendo mais dificuldade, até porque vai estar ainda atrelado a um browser. E se ele tentar sair disso, ele vai acabar caindo dentro de um Xamarin, vai acabar caindo dentro de um Flutter, de um React, que tem mais força, tem o Facebook por trás e tal, né? Porque o Facebook vai querer, claro, que estar presente em tudo que ele puder, né? E aí o React talvez a ferramenta que eles vão usar para chegar nisso, não sei. Mas eu vejo assim, e é uma pena o PWA não ser mais forte, porque ele teria uma capacidade assim de ajudar, de facilitar o desenvolvimento e a inclusão disso de uma forma muito mais rápida, muito mais direta, né? E você ter uma galera que já desenvolve para JavaScript, já sabe HTML, CSS, né? Enfim, já tem toda uma comunidade em cima e que não dá para ser aproveitado nesse momento. Então, eu vejo o PWA como eu acreditava muito no PWA e fosse ter alguma coisa, inclusive no modelo do Firefox OS, para quem, não sei se alguém lembra disso, da Mozilla. Eu acreditava muito nesse modelo quando o JavaScript, né, a stack, ela é nativa, né? E ela não tem uma camada a mais, ela está na camada que já renderiza tudo e tal. Então eu achava isso muito, muito fácil. E o Kotlin, o Flutter vai estar nessa camada. Como você faz o negócio lá, o módulo em C, na linguagem que seja, a hora que ele vai renderizar aquilo, não tem alguém renderizando que renderiza aquilo, né? Então ele já vai direto na camada de renderização, por exemplo, no acesso ao hardware, porque ele vai fazer as bibliotecas dele. Então tudo isso vai ficar muito mais... e vai ficar transparente para quem desenvolve, né? A hora que eu for usar o Wi-Fi, eu não tenho que preocupar se eu estou usando o Wi-Fi de casa, ou o Wi-Fi de um carro, ou o Wi-Fi do forno. Eu simplesmente chamo uma URL, né? Então é isso que vai ser a grande vantagem dessas linguagens, que é a possibilidade de você desplugar ela dessa corrente, dessa stack e aí portar ela para várias outras stacks, tá? Então, para a gente finalizar essa primeira parte, onde eu queria focar mais na plataforma e nas mudanças, como a gente vai trabalhar, como a gente vai programar, eu acredito que a gente já temos aí, por exemplo, as telas mais maleáveis, dobráveis, né? Os celulares que dobram. Eu imagino que você vai poder começar a pôr isso em cada vez mais lugares, né? Os wearables, né? Não só limitado a relógio, mas você vai poder ter uma camiseta que mede temperatura, você vai ter fraldas para crianças que monitoram respiração, coisa, sabe? Vai ter um monte de coisa com telas, com sensores, né? E aí é onde eu acho que, analisando a tecnologia que temos hoje, analisando o que está fazendo, a que levaria mais vantagem, na minha visão, são essas cross, que já tem essa vocação, né, de ser cross-ambiente. Aí, entre elas, eu colocaria o Flutter na dianteira, em segundo o Xamarin, em terceiro,
lá o React Native, porque eu acho que não é a vocação do React Native nem do Xamarin, talvez. O Xamarin sim tem um pouco mais dessa ideia, porque o Mono vem de rodar o C# em qualquer lugar. Mas eu vejo o Flutter como essa vocação cross tudo, cross dispositivo, cross plataforma, cross arquitetura, né? E ele já vem dando mostras de que ele pode ser isso. Juntando com a questão da interface declarativa, que não à toa o Jetpack Compose está indo atrás, por exemplo, onde você pode fazer interface pensando no que você quer mostrar e não necessariamente preso ao tipo de dispositivo que você está mostrando aquilo, é mais uma vantagem ainda para isso que vai estar tudo hiperconectado. E aí vem ligando lá com o que eu falei no começo, que é o 5G. Né? Eu acho que o 5G vai trazer aí uma hiperconectividade, tudo vai estar conectado, então você vai estar saindo do seu trabalho, você vai estar saindo da sua casa do seu namorado, vai estar saindo do restaurante, sabe, tudo vai estar conectado. E aí, uma linguagem que vai usar esse padrão declarativo, uma plataforma que vai permitir que você faça intercambiamento de conteúdo e de processo, né? Então eu consigo perguntar alguma coisa para Alexa, para o Google Assistant, consigo usar no meu iPhone, no meu Android, depois eu consigo usar dentro do meu carro na hora que eu vou me deslocar. Eu recebo uma notificação no meu relógio, se eu tenho problema de pressão, de repente eu consigo saber o batimento cardíaco durante o dia, aquilo pode falar, ó, pega leve aí que você tá ficando nervoso. Então tem uma série de coisas aí que eu acho que estão no 5G, né? Porque imagina, se eu saio com uma blusa, aquilo vai ter que estar conectado na internet de alguma forma, se eu quero ter esse monitoramento. Hoje em dia tem um número finito de conexões, não tem como. E o 5G vai quebrar essa barreira. Então eu acho que o 5G vai ser uma quebra de paradigma em termos do que temos de oportunidades com o mobile. E aí, se você, assim como eu, gosta de IoT, dessas coisinhas, é um ótimo momento de você começar a ficar mais ligado nisso, né? Você começar a se preparar e entender que essas coisas vão estar todas ligadas, tá? Todas vão estar ligadas e talvez você vai ter que fazer interfaces que rodem numa tela de 43 polegadas, numa tela de 5 ou numa tela de 1.2 polegadas que está lá num forno preparando a lasanha que você comprou congelada, que você pediu pelo assistente que chegou num robozinho, né? Muito Black Mirror, né? Mas, então, assim, a primeira parte eu quis focar mais nessas plataformas, na evolução da plataforma em si, tá? E aí dei um pouquinho de pincelada do que eu imagino que já vai vir de aprendizado, mas não perca, na próxima semana eu vou falar sobre a questão de carreira. Como nós, programadores e programadoras, podemos nos preparar para essas mudanças todas que eu estou falando aí que vai acontecer no meu momento Ligue Já, tá bom? E claro, também eu quero falar, eu acho um tema muito importante que a gente está vivendo nesse momento, a transformação que a sociedade está passando, seja pela questão da pandemia, seja pela questão dos protestos em relação a vidas negras importam, Black Lives Matter, todo um momento de reflexão da sociedade e como a tecnologia pode ajudar. Eu falei de coisas muito às vezes viajantes, muito coisas para quem tem dinheiro, pessoas brancas, pessoas de alta classe. Mas o que a tecnologia pode ajudar as pessoas que estão à margem da sociedade? Como que o 5G vai impactar nisso? E como que a gente, como desenvolvedores e desenvolvedoras, podemos contribuir para essa transformação social? Então, vão ser mais 2 episódios legais sobre esse assunto aí. Espero que você acompanhe, tá? E achou que faz sentido? O que você achou? Esqueci de falar alguma coisa, não estou usando alguma coisa, falei alguma besteira aí, talvez você que manja mais de React do que eu, falei alguma besteira do React aqui, falei alguma besteira do Xamarin ou do Flutter, deixa aqui, eu estou respondendo quase todos os comentários aqui no YouTube, também você está ouvindo isso no podcast, vai no falaneto.com, tá? Deixa seu comentário lá, aquele pedidinho de sempre, deixa o seu like aqui no vídeo, assine o canal, ative o sininho para saber se o conteúdo não está publicado. Tá? E se você está no podcast, divulga isso, vai lá no Twitter, no Instagram, na sua rede preferida e compartilha esse episódio. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio.